prosa do dia. Hoje, 22 de dezembro de 2022, uma data bonita essa, né? 22/12/22. Gente, a gente está aqui agora recebendo dois representantes que já estiveram aqui várias vezes nesse ano 2022, de duas instituições importantes para a agricultura do noroeste de Minas Gerais. Dona Rovena Bettina Petrol, que é presidente da Irriganor, e Marcos Geraldo Alves, que é diretor, gerente regional do Sebrae Minas em Paracatu, que representa aí o Noroeste e Alto Paranaíba. A gente já está de cor aqui o negócio, viu, gente? Tantas vezes que eles vêm aqui, e eu quero dar as boas-vindas. Primeiramente, bom dia, Dona Rovena, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Francis, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite. E a gente vai estar trazendo um pouco das novidades do trabalho que nós desenvolvemos em conjunto com o Sebrae, que tem sido grande apoiador da nossa instituição desde lá de trás, desde a época da Dona Ana Valentim ainda. Então a gente vem trazer para o ouvinte aí as novidades o cronograma de atividades que a gente teve este ano. Muito bem. Marcos, bem-vindo, bom dia para você. Francis, bom dia. É sempre muito especial a gente poder ir nos lugares que a gente gosta e estar com as pessoas que a gente gosta. Obrigado. Seu programa tem um papel muito importante na comunicação sobre a agricultura, sobre o agronegócio, o poder de transformação dele na nossa região e fora dela também, e poder usar ele para prestar contas, contar de tudo aquilo que aconteceu especial nesse ano, como desdobramento de escolhas e caminhos estratégicos que foram feitos lá atrás. É realmente muito positivo. A gente entende como um presente aí para o ouvinte do Paracatu Rural. Com certeza. Obrigado pelas palavras. Dona Rovena, antes da gente começar a falar das ações desde lá do início do ano, enfim, e às vezes até algumas outras ações que a gente pode destacar também de anos anteriores, que talvez começaram lá e terminaram agora, ou já deram um avanço, eu gostaria que a senhora trouxesse para os nossos ouvintes uma novidade. A senhora estava me contando aqui antes da gente entrar no ar, que tem uma notícia muito boa que importa tanto para os agricultores quanto para toda a comunidade de Paracatu e região onde a Irriganor atua, não é isso? Exatamente. Talvez a ação mais importante que o Instituto Irriganor fez até o momento foi a criação do Fundo Vida Mais. Para os ouvintes entenderem, a Irriganor é uma associação que defende unicamente os interesses dos produtores rurais. Sim. O Instituto Irriganor, que é uma ONG criada a nossa associação, ela defende a sociedade como um todo. Ela vem para diminuir a desigualdade social, mitigar a pobreza e mitigar também os danos ambientais que os produtores rurais causam. Uhum. Porque assim como quando se constrói uma casa, se causa um dano naquele terreno, a agricultura, ela causa um dano. E nós estamos trabalhando via Instituto para mitigar esses efeitos. O Fundo Vida Mais, ele foi criado, né, a ideia surgiu do nosso consultor, o seu Helmut Kikoff, que trouxe essa ideia para nós. Fizemos uma reunião com o Sicob, levamos essa proposta ao Sicob e imediatamente o Sicob acolheu e na semana passada nós assinamos essa parceria. Como é que vai funcionar? O produtor rural, quando ele for pegar financiamento para a lavoura dele lá no Sicob, o gerente vai convidá-lo, o senhor quer deixar 0,15% para este fundo que visa mitigar a pobreza, né? Mitigar, que vai acolher projetos de toda a sociedade civil organizada. Uhum. E quem vai gerir esse dinheiro é o Instituto Irriganor. Então, com 0,15% de doação voluntária de todas as pessoas do Noroeste que forem pegar financiamentos agrícolas,
isso dá um montante que a gente vai conseguir fazer muita ação social. Muito bom. E não é só em Paracatu, né? Em toda a área, o Noroeste, né? Em todo o Noroeste. Muito bom. Assim, por exemplo, uma entidade, ela pode buscar no Instituto uma forma de parceria já para poder visar receber esses benefícios dessa... Isso. O nosso primeiro edital, nós lançaremos ele em outubro do ano que vem. Né? Então, por exemplo, se tem um lar de passagem lá numa cidade pobre do Noroeste, eles precisam fazer uma brinquedoteca para essas crianças órfãs. Eles vão apresentar o projeto para a gente, o Conselho do Instituto Irriganor vai avaliar quais os projetos que têm maior relevância, nós vamos contemplá-los e fiscalizar a obra. E no final, vamos convidar os produtores rurais e elos que ajudaram a inauguração. E lá vai ter uma plaquinha, né, dizendo Instituto Irriganor, parceiros, e para que fique registrado que os produtores realmente estão motivados e mobilizados para diminuir a pobreza na região onde eles trabalham. Uma ONG já diz, né? Organização não governamental. Então, toda aquela burocracia que o poder público tem, a ONG não tem com relação à contratação, enfim. Tem as regras, é claro, que tem que discutir, pegar o menor preço, mas também prezando pela qualidade do produto e do serviço que vai estar sendo utilizado, e de uma forma muito mais rápida que o poder público poderia estar chegando naquela sociedade, naquela entidade, por exemplo, né, dona Rovena? Exatamente. E a grande credibilidade é porque a diretoria da Irriganor é também a diretoria do Instituto. Lembrando que todos os diretores trabalham de forma voluntária, sem remuneração. É isso que dá credibilidade ao nosso trabalho. Junto à diretoria do Instituto, que tem membros da Irriganor, vai ter membros da sociedade também participando? Nós temos alguns membros beneméritos, né? Então, assim, eu teria que olhar todo o estatuto, que tem 37 páginas, né? Mas, assim, só os apoiadores realmente. Quem quiser fazer um aporte maior de dinheiro para esse fundo, porque entende que realmente tem uma administração robusta por trás para administrar esse dinheiro, não é apenas uma pessoa, são 7 diretores, mais um conselho fiscal que vai estar fiscalizando esses recursos. Não é um dinheiro a fundo perdido que uma entidade vai pedir e vai receber sem prestação de contas correta. Entendi. Outrora a senhora até me contou que o Instituto, o estatuto do Instituto foi muito bem trabalhado para que ele não virasse, por exemplo, algo no sentido político da coisa. Eu me lembro, a senhora me contou, isso foi no final de 2021. A gente conversou sobre o Instituto quando ele foi criado e assim deu início então a esse trabalho. Dona Rovena, parabéns a todos da Irriganor por essa conquista, né? E a gente espera estar trazendo aqui mais informações também para os nossos ouvintes a respeito desse assunto. Vamos começar então destacando as ações da Irriganor neste ano 2022. Eu acho que a gente poderia pegar por tópicos, né? Esse ano 2022 nós fizemos a entrega de 2 apps, se eu não me engano. Foi um só, né? Um só? Um só. Entendi. E na verdade a entrega que eu estou dizendo, não o início, a entrega aconteceu no início do ano. Teve alguma entrega de algum que começou em 2021? Não, em 2021 foi feita a entrega do Zap do Entre Ribeiro. Sim, é verdade, foi 2021. E 2022 a entrega do Zap do Córrego Rico. Então, falando das questões institucionais, né, eu gostaria de deixar o seu Marcos falar, porque ele fala bem melhor do que eu, essa questão da parceria da Irriganor com o SEBRAE. O SEBRAE vem trabalhando de forma institucional para fortalecer a nossa associação e com a expertise que eles têm. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nossa parceria, que já vem de longa data. Uma parceria forte, né, Marcos? Felizmente, assim, a gente encontrou
na Irriganor o papel de representação que a gente precisava para poder fazer o papel do Sebrae de apoiar e de, né, propor soluções. Interessante quando falando da grande entrega, grande notícia que a dona Rovena trouxe logo atrás, sobre qual que é o impacto, né, da agricultura. E, seu Francis, não sei se essa informação provavelmente você já compartilhou ela, mas o termo ESG, que trata sobre meio ambiente, sociedade e governança, foi um dos termos que mais aumentou a procura em pesquisas na internet nos últimos 2 anos. É assustador, as pessoas procurando informação sobre isso, que trata exatamente de qual que é o impacto das grandes corporações, dos grandes empreendimentos onde eles estão instalados. E a Irriganor, na essência, é um exemplo disso. Porque, veja bem, a própria notícia que se traz além, óbvio, o papel dela é proteger e promover o produtor rural irrigante, é a maior associação de irrigantes de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil, ela conquistou esse status, mas que ela ocupa esse papel de governança, meio ambiente, o papel princípio dela, do uso coerente, correto da água, mas de redistribuir isso para a sociedade. Então, dentro, a gente tem uma parceria importante de atuação com foco da estratégia e maturidade que a Irriganor atingiu, mas também dos eventos e das entregas dos estudos. Acho que essas grandes frentes, e para nós do Sebrae, é muito bom de ter na Irriganor, inclusive, uma referência que acaba desdobrando. Assim, a gente teve esse estudo aqui, mas a Irriganor é tanta coisa que, assim, a gente teve o Rio da Prata também, que é da Irriganor também, no começo do ano, no Dia Mundial da Água. João Pinheiro também, Chapada Gaúcha, que a Irriganor ficou tão grande, faz tanta coisa que ela, sim, está se espalhando por aí, sabe? Bom demais. Eu vou fazer o seguinte, então, a gente vai chamar um intervalo aqui e na volta a gente vai começar a enumerar essas ações desde o mês de janeiro, fevereiro, enfim. A gente faz aí pelo menos o primeiro semestre aqui do resumo do que está acontecendo. É já, gente, não sai daí não. Paracatu Rural, volta já. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Prosa do dia. Dona Rovena, vamos conversar um pouquinho das ações deste ano. Vamos pegar esse bloco agora com o primeiro semestre. Eu estou vendo que são 5 páginas de PDF e numa fonte bem pequena para poder caber em 5 páginas. Quer dizer, trabalhou bastante a diretoria da Irriganor, algumas ações aí, muitas ações na verdade, juntamente com o Sebrae também fazendo isso aí. No mês de fevereiro nós temos lá que aconteceu um seminário do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que traz aí uma reflexão sobre os 25 anos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso aí. A Irriganor, ela participou através, nem sempre todos os diretores conseguem participar de todos os eventos, mas eu acho que o resumo da nossa ação esse ano, através da ajuda do Sebrae, foi melhorar a parte institucional da nossa associação. Então, esse é um dos eventos que a gente participou, mas através do trabalho de planejamento estratégico da nossa associação, que já vai para o 3º ano, né, seu Marcos? E com a condução do Sebrae, que tem essa visão territorial, de expansão territorial, nós conseguimos avançar muito. Atualmente nós temos 540 associados e esse número de associados nos faz ter uma contribuição mensal robusta, e este ano nós conseguimos, conseguimos contratar uma executiva, que é a Thaís Nascimento.
Então, com isso, a diretoria ela consegue delegar para uma executiva a parte que antes nós tínhamos que fazer mesmo, e muitas vezes, como os diretores têm as suas fazendas para tocar os seus negócios, então isso era mais devagar. Então, esse ano de 2022, nós realmente conseguimos avançar muito, conseguimos ter representatividade da Irriganor em todos os comitês de bacia. Eu acho que isso é uma questão fundamental, né? Hoje os comitês são que deliberam sobre como é feito o uso de água. E antes os irrigantes não tinham pessoas dentro, porque ninguém tem tempo, todo mundo está tocando as suas fazendas, né? E agora, com o fortalecimento da Irriganor, a gente tem, né, pessoas capazes dentro dos comitês para poder fazer essas discussões. Não só nisso, a gente também conseguiu consolidar a nossa representatividade a nível estadual e a nível federal, com a criação da RENAI, Rede Nacional de Irrigação, né, que também tem o objetivo de fazer um lobby político para mudanças de leis. Sim. Ainda em fevereiro aconteceram algumas reuniões, uma delas em Belo Horizonte, onde representante, eu não me lembro se foi a senhora pode contar para a gente, da Irriganor, junto ao SEMAD, IGAN, foi lá tratar de assuntos ligados a questões hídricas, né, de uso da água em barramento. Eu gostaria que a senhora também explanasse um pouco sobre isso, que é importante para o setor. Foram duas demandas, né? Eu mesmo fui a Belo Horizonte, duas demandas. Uma delas foi a mudança da resolução conjunta SEMAD e IEF, que tratava das novas aberturas de área. Essa resolução ela veio assim como uma facada para a gente, porque ela praticamente inviabilizava a abertura de novas áreas. Então vamos falar aqui de áreas que o produtor pode desmatar. Então vocês veem o impacto que dá isso para quem comprou uma fazenda lá no norte de Minas, em São Romão, que chegou ao ponto de não conseguir mais fazer abertura de áreas. Ela travava de tal forma, em termos de custo de estudos ambientais, e a RIMA em áreas que assim, onde realmente Minas precisa crescer, avançar, nós precisamos de geração de riqueza e renda, e aí nós fomos para tratar desse assunto, e em agosto nós conseguimos, né, a alteração da lei. E também com a questão do uso de água em barramentos, é um tema que a gente avançou, mas ainda o IGAN não bateu o martelo, que atualmente, quando se outorga água de barramento, o IGAN ele é muito restritivo. E o que nós estamos pedindo é o seguinte: se o produtor rural largar do barramento 100% da Q710, ele deveria ter mais liberdade para usar a água quando ele quer e na área que for. Se ele larga a água que está prevista por lei, o IGAN não precisa dizer, você pode usar água em outubro, novembro, tantos dias, como é a forma que outorga hoje. Entendi. No mês de março também aconteceram algumas reuniões, dentre elas no Ministério da Agricultura, com a então ministra Tereza Cristina, também participação do Zé Vitor, quando houve então a solicitação de apoio que os barramentos para irrigação fossem considerados utilidade pública, né? Facilitando então os processos de licenciamento. E isso realmente é uma coisa que, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu falei assim, mas não é utilidade pública? E olha que eu não sou produtor rural. É interessante que barragens de mineração são consideradas de utilidade pública. Olha só, os grandes impactos ambientais aí no Brasil que aconteceram com barragens de mineração que são consideradas de utilidade pública. Agora, a reservação de água em propriedades que, digamos assim, perenizam aquele curso de água não são considerados. Então a gente foi fazer um pedido para a ministra, né? Fomos levar um mimo para ela, um presentinho no Dia Internacional da Mulher. Mas isso também avançou nas discussões, mas ainda não se bateu o martelo. Bom, pelo menos já deu um primeiro passo, né?
Ainda neste mês de março, a Irriganor voltou à discussão sobre o Santa Isabel. Dentre os diversos itens que foram citados no ZAP do Santa Isabel, um deles foi a questão da adequação das estradas daquela região, que aconteceu e que foi feita a entrega agora nesses dias, né? Anteontem, isso. E a Irriganor participou desde a iniciativa de realizar o ZAP, quanto também está envolvido na execução dos projetos que ali foram apresentados e que o município e outras entidades podem estar participando, né? Em 2017, né, quando faltou água em Paracatu, que nós fomos convidados pela Copasa para, né, a sociedade civil discutir a questão da falta d'água como um todo, assim, a gente que faz gestão de bacia hidrográfica tinha a certeza de que nós não conseguiríamos avançar sem ter um estudo da bacia. Então, existe uma metodologia chamada ZAP, ou Zoneamento Ambiental Produtivo, que é dentro da metodologia que o Estado de Minas Gerais, Secretaria de Meio Ambiente, que eles querem e veem o ZAP como uma ferramenta de ações. Eu não sabia nem por onde começar, mas aí eu fui procurar o seu Marcos no Sebrae, e depois de meio ano o seu Marcos disse: o Sebrae vai conseguir 70% da verba e você tem que conseguir o restante. Aí assim nós fizemos, né? Eu acho que na hora mesmo a gente assinou lá o termo de compromisso, foi feito estudo, e no estudo apontava, né, que um dos grandes problemas da falta de água do Santa Isabel é a baixa infiltração na bacia. Então, pastagem degradada, quando chove, aquilo corre a água e vai parar lá no rio. E as estradas, né? As estradas, na realidade, eram que nem veios de levar terra para dentro do rio. Uma semana depois que chovia, a água já estava lá no mar. E com essas ações que foram feitas, né, inclusive com a ajuda do CBH do São Francisco, aqui eu quero agradecer o seu Adson, né, que batalhou muito para essa verba vir, né, conseguimos 5,4 milhões de reais para ações de revitalização da bacia, que foram entregues anteontem, né? Então foram adequados, se eu não me engano, 92 quilômetros de estrada e feitas mais de 500 barraginhas. Então são essas barraginhas que, quando chove, elas vão segurar a água e essa água vai infiltrar na bacia. E como todos sabem, né, o rio corre mesmo meio ano depois que para de chover, justamente por conta dessa água que infiltrou. Ô Marcos, a visão do Sebrae com relação a um projeto, né, um diagnóstico realizado como o ZAP, e aí a gente vê as ações sendo aplicadas. A gente já está colhendo, na verdade, ações que foram aplicadas em 2021, antes da temporada de chuva, que foi com o terraceamento, algumas barragens construídas, inclusive com parceria da Emater, da Secretaria Estadual, né, de Meio Ambiente também, se eu não me engano, vieram alguns recursos para poder estar executando isso aí. Ou seja, a partir da hora que a gente sabe o que deve ser feito, ou pelo menos já identifica quais são os problemas, a gente consegue trazer os recursos para poder resolver aqueles problemas, ou pelo menos minimizar num primeiro momento e depois estar resolvendo aquilo ali, claro, sempre com observação. O Sebrae, ele busca visualizar isso aí também junto com a cadeia produtiva, no caso que a gente está falando aqui da agricultura, e que neste caso especificamente do Santa Isabel reflete aqui no abastecimento de água da zona urbana, que também influencia no setor produtivo do comércio local, né? Então, uma cadeia que vai só beneficiando um para um lado, um para o outro, de uma coisa que a gente pensou lá atrás, e o pessoal fala assim: o que é ZAP? É o WhatsApp, né? França, é engraçado seu comentário, assim, e é muito oportuno. Tem algumas frases clichês que a gente escuta a vida inteira e pensa: será que isso é verdade mesmo? Uma delas é assim: para bom projeto tem dinheiro. Todo mundo já escutou isso, né? Mas cadê esse dinheiro?
E o zoneamento ambiental produtivo é a prova viva disso, que um estudo muito bem elaborado, estruturado em cima de uma necessidade latente de toda a sociedade. Aqui, importante colocar aqui, a Irriganor, ela assumiu algo, claro, no foco do produtor, mas que desdobra para toda a sociedade, relacionado inclusive ao abastecimento de água. E é um ciclo virtuoso mesmo, porque além de se conseguir, vem captando recursos desde então, o estudo, né, do Santa Isabel, mas que a referência que foi feita aqui na cidade de Paracatu, ela está servindo de inspiração para outras cidades. Então, como eu falei, no Rio da Prata, um afluente importante do Rio Paracatu, João Pinheiro, que começa, né, dona Rovena, a se estruturar um processo de irrigação agora. Então, João Pinheiro está se tornando um município irrigante, a exemplo do que a gente tem em Paracatu, Naí, outros municípios, e que já começa com um estudo exatamente para qual que vai ser o impacto disso aqui. Então, de fato, é um modelo vencedor. A Irriganor entendeu e trouxe essa proposta para a gente. Não é algo simples, é de altíssima complexidade, mas que é o tipo de foco estratégico que a gente deve sim investir esforço técnico, esforço financeiro, porque a gente colhe claramente os resultados disso. Muito bom. E eu já falei isso algumas vezes e não canso de repetir. Uma ação dessa realizada no Santa Isabel está beneficiando aqueles moradores que hoje estão sendo beneficiados com a transposição do Rio São Francisco, né? A gente está dentro da bacia do Rio São Francisco, por isso que a gente conseguiu um pouco de verba, e aí a partir do ano que vem, que eles começarem a perceber o aumento do volume de água lá, eles vão falar, olha, foi lá atrás que a gente fez alguma coisa, então vamos continuar investindo para trás aí, vamos realizar mais zaps nessa bacia aí, em todas as pequenas bacias, para que o somatório disso tudo beneficie uma região inteira, né? Não só aqui o noroeste e norte de Minas, mas boa parte do nordeste do Brasil. Vou fazer o seguinte, dona Rovena, Marcos, eu vou chamar novamente o intervalo, a gente volta já trazendo mais informações aqui das ações da Irriganor. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Prosa do dia. Dona Rovena, eu vou trazer aqui para o nosso ouvinte algumas ações de que a Irriganor participou, enfim. Teve a Feira Nacional de Irrigação em Cafeicultura, onde um produtor rural irrigante participou de uma mesa redonda, apresentando e contando também dos desafios da irrigação. Teve reunião sobre cobrança de recurso hídrico também na Associação do Urucuia, apresentação do diagnóstico da bacia do Rio da Prata, como a gente falou aqui, lá em Presidente Olegário. Teve em maio a audiência pública da Comissão de Agropecuária e Agroindústria em Belo Horizonte. A participação da Irriganor junto também à Assembleia de Minas aconteceu bastante nesse ano. Visita também o governador Romeu Zema, que acho que ele teve várias vezes aqui nesse ano e no ano passado, né? Trazendo então aí muitas informações, muitos recursos. A Irriganor tem um certo envolvimento também aí com as obras lá da LMG 680. Reunião também com o IGAN sobre a expedição do Rio Paracatu, onde o Mover também participou, e o presidente do CBH, no caso aí do Tonhão. A gente também falou sobre isso aqui esse ano no Paracatu Rural. Visita a feira Bahia Farm Show, uma importante feira do Brasil. E a feira Bahia Farm Show, ela foi um espelho para a Irriganor, juntamente com a prefeitura, a Sebrae,
está executando aqui em Paracatu, Agro Paracatu, foi mais ou menos isso, né, dona Rovena? Eu estou falando bobagem aqui. Não. Em 2021, o prefeito Igor Santos me chamou lá para a prefeitura e aí ele expôs a ideia da feira. Aí eu achei a ideia maravilhosa, principalmente porque era um pós-pandemia e todo mundo estava preso embaixo do balaio, louco de vontade de ir para um evento que fazia 2 anos que não acontecia. Aí eu falei que eu achava a ideia muito boa, só que aí o prefeito veio com, disse assim, só que a prefeitura não pode realizar a feira. Eu queria que a Irriganor realizasse ela. Então assim, foi um desafio muito grande. Aí nós trouxemos, né, a turma que faz a Bahia Farm Show para nos assessorar, porque a gente não conseguiria fazer uma feira sem alguém com know-how, porque ninguém de nós, nem prefeito, nem secretário de Agricultura, nem Thaís, sabíamos nada de feira, né? E aí nós conseguimos, em 2021, em 40 dias, fazer a primeira Agro Paracatu, que foi um sucesso. E este ano nós tivemos a segunda edição. A feira já tomou uma proporção grande, porque aqui na nossa região existe um vácuo de necessidade por conhecimento, né? Nós não temos uma feira aqui no Noroeste robusta aqui. Nós temos em Brasília, mas é importante a gente ter feiras regionais. Sim. E para falar sobre a importância da feira para o desenvolvimento regional, eu queria que o seu Marcos falasse. Marcos, um envolvimento também do SEBRAE com a Irriganor e Prefeitura, é mais uma ação que está resultando em muito sucesso. A gente trouxe aqui recentemente também os dados. Eu gostaria que você relembrasse os nossos ouvintes, né, do crescimento da Feira 1 para a Feira 2 e já o planejamento para a Feira 3. Perfeito, Francis, dona Rovena. É interessante assim, a gente, de fato, na região, a gente tem um histórico de bons eventos, mas com uma segmentação principalmente na atividade da pecuária leiteira. Existia, assim, essa referência da Bahia Farm Show, da própria Agro Brasília, do que acabou se tornando uma vertente econômica importante da região da agricultura irrigada, né? Existia, acho que a dona Rovena traz isso, é uma realidade, uma necessidade, e aqui a gente, nosso grande parceiro, Igor, a Prefeitura de Paracatu hoje talvez é uma das prefeituras com maior número, se não a maior, com número de ações em parceria com o SEBRAE em Minas Gerais, que entendeu e trouxe, e isso que é legal, eles não quiseram assumir, olha, a gente entende que é importante, mas traz quem está envolvido, que no caso a representação dos produtores, a Irriganor, que por fim, junto com a parceria com o SEBRAE, trouxemos os especialistas. E a necessidade era tão grande que a Feira Mais que dobra em 2 anos. Então, esse ano, 111 milhões em perspectiva de negócios, 115 milhões de movimentação da economia na cidade, 40 expositores, desdobramento. Se tem 40 expositores, tem mais de 350 empresas envolvidas aí nesse ecossistema, né, na estruturação de se levantar uma feira desse porte, 150 pessoas que foram contratadas para poder trabalhar. E aí, mais uma vez, uma série de desdobramentos que vem de uma estrutura de governança bem feita através da Irriganor, que a gente pode ir partir para uma ação, um evento, mas um evento que tem foco técnico, mas também de mercado e de comercialização. Sim. Você começa a perceber que um monte de empresa começa a vir para Paracatu e tem um monte de fachada bonita de empresa do agro na 040. Sim. Não é à toa. Óbvio, já existiu o agricultor, já estava aqui, mas ele se mostra através da representação da Irriganor. Quando tem um evento como esse, dessa consistência, que as pessoas acreditam, fazem investimento, que a gente estrutura algo desse tamanho, dá a confiança necessária para que investimentos comecem a acontecer. Isso vai se desdobrando, como eu falei, é muito além da feira, muitos negócios acontecem depois da feira, e empresas começam a vir para Paracatu, grandes empresas começam a vir. Aqui, mais uma vez, aí Igor, prefeito, Léo, secretário, estiverem ouvindo, com certeza tá, né, Francis? Com Nosso certeza. obrigado pela parceria, porque
Foram a muitas mãos essa construção e, de fato, um legado. E é difícil, Francis, porque se você atingir sucesso, chegar lá, né, Dona Rovena é empreendedora de sucesso, ela sabe disso. A jornada de se chegar é uma, se manter é ainda mais difícil. É verdade. Então, o desafio que a gente tem, e Patrícia, nossa analista do Sebrae, já está trabalhando a Agroparacatu do ano que vem, daqui 6 meses, 7 meses. Exatamente. E que já tem um novo local, né? Exato, vai acontecer no Parque de Exposições. É importante entender que a feira cresceu, ela é um espaço coerente com aquilo que a feira se tornou. E óbvio, é entender... a gente faz uma feira dessa e tem um pós-venda e tem uma série escutando todas as partes interessadas do que a gente precisa fazer para manter o que é bom e melhorar aquilo que pode ser melhorado. Verdade. E eu sou um entusiasta, viu? Eu já algumas vezes falei assim, gente, a gente tem que ter uma feira aqui tão grande quanto a Agro Brasília. Nós somos um grande polo de produção. Maior município irrigante do país. E a gente precisa ter uma feira tão forte quanto essa, né, Dona Rovena? A gente tem que ser um pouco ambicioso, Sim. né? E eu acho que nisso a parceria com a prefeitura, o jovem prefeito Igor, né, que é um dos mais jovens prefeitos de Paracatu, ele tem essa visão ambiciosa também e assim, junto com os parceiros, né, que acreditaram na primeira Agroparacatu e com o apoio institucional do Sebrae, não tem como dar errado. Com certeza. A Agroparacatu do ano que vem já está sendo programada, né? Agora nós vamos com quase 1 ano de programação, então ela vai estar muito mais estruturada. Vamos trazer algumas novidades, algumas até que o seu Marcos nem sabe ainda. Semana passada fizemos uma parceria com o Senai. Bacana. Tá? E o Senai vai trazer o caminhão oficina para dar aula durante a feira, treinar jovens durante a feira. Então, eu acho que essa é a essência que a gente, né, que o público queria, não queria só uma feira voltada à festa, mas sim uma feira que os participantes tivessem oportunidade de crescimento pessoal. Bom, eu vou então fazer o seguinte, vou deixar para a senhora, Dona Rovena, fazer suas considerações finais e fazer o que a senhora tem de destaque desse ano 2022. Uma coisa que até a Thaís comentou aqui conosco, para a gente poder destacar, e eu acho que a senhora também vai estar falando sobre isso, é da questão da participação da Irriganor, de participar, executar, enfim, seminários para trocas de conhecimento. A gente falou agora há pouco da Agroparacatu, que traz conhecimento. A gente estava conversando aqui no intervalo que Paracatu precisa de profissionais. O Marcos falou anteriormente, olha, Paracatu está atraindo novas empresas. Para tudo isso precisa de gente para trabalhar. Então, você aí, adolescente, jovem, 18 anos, que está pensando o que eu vou fazer da minha vida, busque estudar. E se tiver uma paixãozinha por algo no agro, vai por esse lado, porque não vai faltar serviço, né, Dona Rovena? De maneira nenhuma. E principalmente hoje o campo ele precisa de pessoas qualificadas. Cada vez mais a gente precisa dentro da agricultura gente que conheça a mecânica, gente que conheça a informática, que conheça conectividade, porque este é o futuro do agro. Não existe mais o agro da enxada. Esse como se diz, é peça de museu. Uhum. Tá? Então, o campo hoje remunera melhor do que a cidade. O campo, as pessoas que trabalham no campo, elas têm casa, né, tem água, tem luz, quer dizer, não precisa pagar aluguel. E, além do mais, se a gente for contrapor, né, olhar o que um trabalhador com tal qualificação ganha na cidade, hoje o agro está pagando bem melhor. Entendi. Então, vendo essa dificuldade de mão de obra qualificada, né, na parte, há pouco eu falei sobre parceria com o Senai, a Irriganor ela vem investindo em trazer conhecimento para o seu associado, para a sociedade e para os colaboradores dos nossos associados também. Então,
não só na área de cursos, mas também de seminários, né? Então a gente vem participando e fazendo seminários, né? E mesas redondas de discussão para trazer conhecimento para o produtor na área ambiental, na área de recursos hídricos e agora também na questão mais estrutural de conhecimento para os seus colaboradores através de parcerias com Senai, com outras entidades que trazem conhecimento. Marcos, conhecimento não tem como correr dele, né, para ter sustentabilidade. É isso mesmo, Francis. Na realidade, a gente precisa estar informado e a gente precisa, enfim, entender quais são as necessidades. E comunicação, tá, Francis? Assim, você representa esse segmento tão importante. Eu acho que o grande desafio, acho que Riganor, os produtores rurais têm, de conseguir comunicar fora da bolha, falar além do próprio setor, isso que a gente... Dona Rovena fala sobre necessidade de mão de obra, que as pessoas não sabem que maravilha que é relacionado às oportunidades que aqui existem, desconhecimento pela questão da comunicação. Da mesma forma que a comunicação é fundamental para contar todo o impacto positivo que os produtores rurais, através da Riganor, estão fazendo, não só para Paracatu, mas para todo o Noroeste, e como a credibilidade que eles conquistaram agora influenciando a nível nacional os rumos da irrigação. Então, acho que esse é o grande desafio para 2023, conhecimento e comunicação. Muito obrigado, Marcos. Aproveita e deixa o seu bom dia para os nossos ouvintes aí. A gente já está encerrando o nosso programa. França, bom dia e um desejo de um feliz, santo Natal, um próspero ano novo e que você possa ter ainda mais sucesso nas suas atividades com o seu programa. Obrigado, tenha muita saúde para levar tanta coisa boa que você leva ao longo do ano para todos nós com as informações do Paracatu Rural. E os ouvintes, que a gente possa ser ainda mais feliz com tudo aquilo que a gente faz e alcançar nossos sonhos. Assim seja. Dona Rovena, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a você, Francis, bom dia a todos os ouvintes. Quero deixar aí o desejo de um Feliz Natal, abençoado na família, com todos, e um próspero ano novo. Muito obrigado pela sua parceria, sempre, né, Francis? E que o seu programa e essa rádio seja muito abençoada. Amém, amém. Muito obrigado também, Thaís, está aqui conosco, Thaís Ferreira, executiva da Riganor. Muito obrigado você, ouvinte do Paracatu Rural. A gente volta amanhã, viu? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? E agora eu quero fazer aquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem 3 maneiras. A primeira, você pode seguir as nossas redes sociais. É só pesquisar no seu aplicativo favorito da sua rede social, por Paracatu Rural. Pesquise aí agora, já comece a acompanhar o nosso conteúdo. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também em áudio no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros. E tem também o nosso site, paracaturural.com. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as nossas publicações, marque os seus amigos, comente os nossos vídeos, os posts e os áudios. E em terceiro, você pode ser apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix, ou ainda ser um patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, no nosso programa de TV, no nosso programa de rádio, nas redes sociais, enfim, onde você quiser. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro.
Deixamos então um grande abraço a você que nos acompanha também, além das mídias online, pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, nós deixamos então nosso muito obrigado a todos vocês. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, hein? Vou ficar esperando você. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.